Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos hoje para mais um vídeo, para mais uma aula, de literatura infanto-juvenil, e hoje nós vamos falar da literatura como fonte de humanização, que já foi um assunto tratado no texto do Antônio Cândido, o Direito à Literatura, e que agora a gente traz mais uma leitura a respeito desse assunto, Bom, o texto Literatura como fonte de humanização, ele é um texto muito simples, um texto gostoso de ler, e vocês vão perceber na leitura de vocês um pouco mais de facilidade, um pouco mais de encadeamento, porque vocês já estão a par do conteúdo, E o autor ele vai trazendo autores teóricos para complementar a fala dele. Então, isso traz bastante conhecimento para a leitura. Eu gostaria que vocês tivessem um olhar também para os autores que eles vão trazendo, que são autores que nós vamos trabalhar durante o decorrer do ano, que fala sobre a literatura infantil, que se debruçaram mesmo sobre esse assunto, Bom, o autor começa, dizendo que o uso da literatura como fator de humanização é um desafio, e realmente, mas ele é imprescindível, ele é um elemento imprescindível para a continuidade da humanização do ser humano, E aqui eu coloco uma imagem de um personagem da nossa literatura, que seria aqui o Dom Quixote, e ele é todo feito de uma imagem de livros, se vocês observarem, a construção da imagem é feita por livros. Então, os livros que constroem imagem, que constroem conceitos. Então, a gente olha para essa imagem, dá para a gente trazer bastante questões a respeito da literatura aí, tá certo? Então, eu trouxe essa imagem mais para enriquecer mesmo e contribuir para o nosso pensamento a respeito da literatura como humanização. Então, vejam que os livros transformaram um personagem e acaba sendo um humano mesmo, porque ele tem características humanas, Bom, então o conceito de humanizar, o autor começa com o conceito de humanizar, seria de humanar, ou seja, tornar humano, inspirar a humanidade, adoçar, suavizar, civilizar, tornar-se humano, compadecer-se. Isso eles trouxeram, o autor trouxe do dicionário Scott, tá? Então, dentro do dicionário, a palavra ela está ali determinada. Mas ele traz também um outro autor, que é Sloterdijk, que ele diz que ser uma pessoa humanizada era ser uma pessoa que tinha aprendido a ler. Então, veja que a gente está com um conceito aqui de 1947, onde colocava, olha, eu domino o código escrito, então eu sou humano. E aí a gente pode entrar lá dentro da história da língua portuguesa, onde considerava-se quem sabia ler, quem dominava os códigos linguísticos, a pessoa que realmente era humano, tinha uma cultura, era melhor que os outros. Então aqui ele está pautado dentro do período dele, então ele está colocando essas questões. Já Marx, em 1989, Karl Marx, ele diz que o homem começa a humanizar-se por meio do trabalho, que é realizado por ele. Então veja que nós temos dois pensamentos diferentes. Nós temos um dizendo que o homem se torna humano a partir do momento em que ele lê, ou seja, ele domina os códigos escritos. E vamos pensar ler aqui, gente, no sentido de compreender, tá? Leitura no sentido de compreensão também, não só dominar esses códigos. Já o Marx vem e coloca aqui, não, é por meio do trabalho que o homem se humaniza. Então veja que a gente tem correntes diferentes, teóricas diferentes, mas que daqui a pouquinho tudo vai se encaixar e se enquadrar, Então, para tratar da literatura como direito humano, nós devemos considerar uma hipótese, reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é indispensável para o próximo. Então, vamos pensar, de quem será que voz é essa que vem no nosso pensamento? A voz de Antônio Cândido. Eu não posso pensar num direito só para mim.
Direito humano é aquele que é indispensável para mim, mas também é indispensável para o outro. Então veja que aqui tem ecos de leituras desse autor, né? Para Cândido, aí ele cita, ele traz o autor mesmo para dentro do texto dele. A humanização acontece quando se passa a ter consciência de que aquilo que é indispensável para a sua própria vida também será indispensável para a vida do próximo. Aí o Cândido coloca que a literatura ela tem um papel formador de personalidade do indivíduo, né? A literatura ela garante o equilíbrio social, que a gente já leu no outro texto, né? É um todo organizado e ela liberta do caos, porque ela organiza a vida do ser humano e também da sociedade que utiliza ela como um instrumento de instrução e de educação. Por isso, ela entra nos currículos escolares com um equipamento intelectual e afetivo. Então, veja, gente, que eu penso lá no princípio. A literatura torna humanizar é você saber ler. Humanizar é por meio do trabalho. Então, veja, eu peguei dois conceitos diferentes, no entanto, quando eu vou para Cândido, eu penso que a literatura, ela organiza todos esses processos de trabalho também, da sociedade. Então, se ela organiza o processo de trabalho, Cândido, Marx e Scott, eles estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo que, por meio da literatura, eu posso organizar tudo, certo? Aí, continuando. A leitura nos dá o poder da imersão. O que é imersão? Vem de emergir, né? Então, eu estou ali em algum lugar submerso, a partir do momento que eu começo a ler, a desenvolver o meu pensamento, a abrir os meus horizontes de raciocínio, de fabulação, de humanização, eu emerjo, eu surjo, eu cresço, eu saio daquela situação, muitas vezes né? Nos confere o poder de enxergar e perceber o que nos circunda, ou seja, aquilo que nos rodeia, a fim de, como cidadãos, assumirmos nossos diferentes papéis na construção de uma sociedade que respeite a lógica do bem coletivo e dos valores humanos. Quem diz isso é Irandé Antunes, né? Uma escritora, uma teórica de língua portuguesa, nesse texto dela de 2009. Então veja a importância desse processo de leitura e de literatura. Os efeitos causados pela literatura, que permitem o pensamento, o diálogo entre várias concepções, opiniões, valores, eles vêm sendo enfatizados na escola. Então a literatura vem para desestabilizar, promover o efeito da catarse, que é a filosofia e o poder da purificação, sendo esta um avanço nas relações humanas. Então, quando eu levo a literatura para a escola e eu trago toda essa problematização, de repente, de um texto, de um autor, né? Quando eu pego, por exemplo, eu tenho aqui comigo um dos livros que eu gosto muito é o Dom Quixote, né? Eu tenho aqui o meu Dom Quixote, que eu gosto muito. Esse personagem, para mim, ele é muito importante, porque Dom Quixote, ele tem os seus inimigos imaginários, que são os moinhos de vento, e ele trava uma luta durante toda a sua literatura contra esses moinhos. Mas será que esses moinhos existem? Como eles são? Então eu transponho para a minha realidade de leitora, que são aqueles problemas que eu tenho na vida, que muitas vezes eles são grandes só para mim. E aí a gente puxa, muitas vezes, da psicologia, que cada um sente uma situação de uma forma diferente. Por exemplo, nós estamos vivendo aí um turbilhão, um moinho de vento com a questão da Covid-19. Para alguns, o isolamento social é visto de uma maneira um pouco mais tranquila. É difícil para todos? Sim, que a privação de liberdade ela é difícil para todos. Mas uns conseguem desenvolver de uma maneira mais tranquila
e outros não, outros precisarão de ajuda psicológica, social, econômica. Então, cada um tem ali seus moinhos de ventos que você vai enfrentando, e ela vai de acordo com o quê? Com a sua mente, com a sua alma, com o seu espírito, como foi colocado por Cândido no texto anterior que nós trabalhamos, né? Então, ele provoca essa catarse, esse sentimento, para fazer com que a gente se liberte de alguns sentimentos. Então, muitas vezes, uma personagem, eu consigo me enquadrar tanto naquela história que eu resolvo junto com ela algumas situações. Isso é bastante interessante dentro da literatura. Aí o Cândido, né, o autor cita novamente aquelas 3 faces que Cândido disse que a literatura tem, né? Que é a construção de um objeto autônomo, né? Que ele vai construir significado pela forma com que ele é organizado. Então, essa estrutura, essa organização é importante. Como forma de expressão de um grupo, pode ser porta-voz de visões de um grupo numa época, numa sociedade. E a gente tem também a forma de conhecimento, né? Que é difundir os conhecimentos humanos e aprender com eles também, certo? Quanto ao prazer que a literatura proporciona, que a gente coloca lá como a fruição, você se deleitar com aquela obra, né? Ela vai ao encontro das nossas necessidades emocionais, afetivas, intelectuais do ser humano, fortalecendo a autonomia e a construção da própria história. Quando você se identifica com a história, ou quando você se desafia com aquela história, com aquela personagem, pode fazer uma comparação entre leitura e o brinquedo. Quem? Vygotsky diz isso. Então, veja lá, a gente está trazendo lá um autor da psicologia do desenvolvimento, né? O Vygotsky compara a leitura com o brinquedo, pois ambas as ações são prazerosas para o ser humano. A imaginação no adolescente, nas crianças em idade pré-escolar, é o brinquedo em ação. O brincar da criança é imaginação e ação. Então, veja que ele compara tanto a leitura como o brinquedo como fontes de imaginação. Aí a gente pode até buscar o conceito de fabulação, que todos nós precisamos, e isso vai fazer com que nós nos desenvolvamos. Aqui ele tem uma ideia de literatura como um instrumento mesmo de desenvolvimento. Vygotsky coloca dessa forma. Então, ainda nós temos Góes dizendo que o desenvolvimento da leitura entre as crianças resultará em um enriquecimento progressivo à questão dos valores morais, da cultura, a linguagem, o campo da racionalidade. Ele fala do hábito da leitura como formação de opinião, espírito crítico, principalmente nas leituras em que desafia essa questão desse espírito crítico. Aí a gente tem Irandé Antunes novamente dizendo que ler textos literários possibilita-nos o contato com a arte da palavra. Eu estou dizendo ali já com a própria palavra, com a construção mesmo, que é a primeira face que Cândido coloca, né? Com o prazer estético da criação artística, com a beleza gratuita da ficção, da fantasia, do sonho. Então, veja, quando eu me apaixono por um personagem pela forma com que ele é construído, quando eu gosto de um poema pela forma com que ele é rimado, né? Então, isso é o prazer, esse contato com essa arte da palavra é o que nos traz o prazer da apreciação e esse nosso desenvolvimento crítico, afetivo, né? Aí a Irandé continua dizendo que pela leitura nós temos acesso a novas ideias, concepções, dados, perspectivas, e tudo isso vai construindo, vai contribuindo para a formação do homem. A gente tem lá dizer, né, que uma das funções defendida por Irandé é que a literatura promove a inclusão social, sendo uma condição do exercício de pleno cidadania. Porque veja, gente, se o código linguístico, se a leitura, ela é um portal para você também se desenvolver na sociedade, no trabalho, como diz Marx, se eu nego esse direito, eu não estou incluindo socialmente. Então, a literatura é uma forma de inclusão social,
certo? Mas eles trazem uma crítica nesse texto, né? Que é a humanização em perigo. Por quê? A literatura, ela abre possibilidades de interação com o mundo. No entanto, a abordagem que se faz dentro da escola é muito perigosa. Eu preciso ver que forma que eu estou trabalhando a literatura. Então, eles colocam lá, ó, a abordagem interna do estudo das relações dos elementos da obra entre si deve completar a abordagem externa do estudo. Então, eu preciso não só estudar aquilo que está dentro da história, mas o contexto em que aquela história foi construída, qual ideologia que ela traz, qual é a forma estética. Então, o trabalho é muito amplo. Eu não posso ler um livro para os meus alunos literários só para eles tirarem um adjetivo, só para perguntar quem são os personagens, só para perguntar quem é o narrador. Eu preciso explorar toda a imensidão que uma obra literária me propõe, né, que está disponível ali. E aí, Todorov diz que a humanização ocorre quando o sujeito passa a perceber em si mesmo como ser humano. Não é imposta uma tese ao leitor, mas quando acontece a leitura, o autor incita o leitor a formular a própria tese. Em vez de impor, ele propõe, deixando, portanto, o leitor livre. Então, a questão da interpretação. Eu não posso levar o meu leitor a apenas um foco. Geralmente eu deixo focos, eu deixo abertos ali na obra, né? Nossos autores deixam até mesmo para eu desenvolver a minha própria interpretação e crescer com isso. Aí os autores trazem Regina Zilberman, que é uma autora assim, bem interessante, que nós vamos trabalhar bastante dentro da literatura infanto-juvenil. E ela coloca que a conquista da habilidade de ler é o primeiro passo para a assimilação dos valores da sociedade. Ou seja, por meio da leitura que o ser se emancipa e se humaniza. Então, a gente está falando também da importância dessa leitura, né? A Zilberman ainda coloca o cuidado na escola e dos professores em relação à função da leitura. Ao mesmo tempo que ela pode transformar o indivíduo em habilitado a ler, ele pode transformá-lo num ser funcional, que é quando eu não problematizo a obra, quando eu não dou liberdade para o meu aluno criar e pensar sobre a obra, quando eu faço aquela análise sempre muito fechada de um livro. Então veja que o nosso papel dentro da escola com a literatura ele é fundamental para que a gente não mate a fruição no nosso aluno, né? Ainda Antunes coloca que as ações devem acontecer e tomar cuidado com os perigos da literatura, né, de você não colocar ela somente como ali dentro de uma caixinha, onde você vai só repetir o que tem ali, e é imprescindível que haja estímulo a uma cultura do livro, sendo oferecido fartamente bons e diversificados textos literários, com frequência, que as crianças convivam com as crianças, o adolescente, o jovem, nós mesmos convivamos com a literatura. Né? É importante essa convivência. E nas considerações finais, veja que esse autor ele trouxe vários autores para acertar toda essa ideia de humanização. E nas considerações finais eles colocam que humanizar é exercitar-se tendo boa disposição com o próximo, sendo capaz de entender os problemas da vida com refinamento e controle das próprias emoções, adquirindo saber e usando-o para contribuir na evolução social.